Então, como eu tinha falado antes, a simulação anterior não tinha observador de estados, e, portanto, não tinha como a gente estimar as perturbações. Agora a gente vai implementar uma simulação com observador de estados, e nesse observador de estados vamos estimar as perturbações do sistema. Então, aqui é a dinâmica do sistema, né, em espaço de estados, x de k mais 1 a x mais bu. Agora vamos acrescentar as perturbações D, são um vetor de perturbações, e tem uma matriz associada a ele. Se essa matriz for igual a B, ó, E igual a B, perturbação aditiva das variáveis manipuladas, é como se fosse um U mais D. É como se cada perturbação estivesse entrando diretamente em cada uma das entradas, com o mesmo ganho, diretamente, enfim, diretamente. Se o E for igual a B. Como esse valor pode ser diferente de B e ter um peso diferente, né? Mas faz mais sentido pensar em E igual a B, tá? Aqui a gente tem y igual a cx, que é o que a gente está acostumado. A gente já viu, né? Tem as saídas, tem os estados e tem uma matriz C ali que me diz quais são as saídas em função dos estados. No caso do sistema SISO, não sei se vocês lembram que o y só existia uma variável y. Uma saída só. Como o sistema é MIMO, a gente tem várias saídas. Mas tem mais uma coisa que a gente precisa levar em consideração. No sistema SISO só tinha uma saída, e essa única saída era mensurável. Só existia uma saída e ela era mensurável. Então, se o sistema tivesse, por exemplo, 3 estados e uma saída, um dos estados geralmente era a saída. Geralmente, podia ser uma combinação linear. Y podia ser igual a x1 mais x2, ou x2 mais 3x2, x2 mais 3x3, por exemplo. Podia ser uma combinação linear, mas você só media uma saída. No caso do sistema MIMO, a gente vai ter uma outra variável chamada de z, que é um vetor de variáveis medidas. Essa é a saída, e essa é o vetor de variáveis medidas, que é um c de z agora vezes x de k. Que é o seguinte, quais os estados x eu estou medindo? Ou quais saídas eu meço? Mas enfim, são quantos estados eu meço? E está aqui, ó. Se a gente fizer o C dizer igual a uma matriz de identidade, todos os estados estão sendo medidos. Tem full state, realimentação de estado completo, full state feedback, né? Isso aqui é importante porque no nosso observador a gente vai usar esse Z aqui, não o Y, tá? Alternativamente, nesse exemplo a gente está colocando a nossa perturbação na entrada do sistema. A gente poderia ter colocado ela na saída também, tá? Somada aqui na saída. É uma outra forma de fazer. Então tá aqui, ó, o estado aumentado é o x de k igual ao x mais o d, assim como a gente fez no SISO. Vai aumentando que aqui era 1, virou uma identidade, não tinha esse e assim vai. E aqui eu conto também o y, que é o c vezes o x, e o z, que é o cz vezes o x. E aí está a minha representação para o espaço de estados, ó, x de k mais 1, z, y, matrizes A, barra, B barra, C barra, CZ barra. E a gente vai projetar o observador de status com base nas matrizes A, barra, B barra e CZ barra. Porque o que me importa são os estados que eu consigo medir, tá? Para serem inseridos no meu observador. Uma estimativa de x de kk, o estado aumentado de x de k, que inclui a perturbação, tá? É isso que a gente quer. No final das contas, a gente quer estimar esses estados aqui, ó. X de k aumentado. E como a gente viu também lá no nosso caso SISO, a equação de predição deve incluir a perturbação estimada. Para isso, pode-se definir o estado aumentado como... Tá, eu não sei se a redação ficou estranha, se eu não entendi na hora da lei. Mas o que ele está falando aqui é que esse estado xi, que é um outro estado aumentado, que usa o primeiro estado aumentado x, que esse estado aumentado x utiliza, na verdade, a perturbação. Então, a gente pegou o x, inserimos uma perturbação nele, estimamos a perturbação, e encontramos o estado xi, que é um estado aumentado. E agora vamos ter outro estado aumentado, que é o xi. Nele a gente está incluindo as entradas anteriores do sistema. Então, dessa forma, a gente vai formular o controle preditivo, né, com os estados xi, que incluíram perturbações e
também as entradas anteriores aqui. Para isso, vamos mostrar aqui agora a simulação que foi feita, né? A gente abre aqueles parâmetros do Boeing 747, já abriu. Agora tem o MPC com perturbação, MDL. Viremos aqui, Open, MPC. É isso mesmo? B747, perturbação, 747, perturbação MDL. Tá aqui. Tá aqui o arquivo de simulação, né, com esquemático, com os diagramas de blocos do nosso sistema, incluindo agora o observador de estados. Ó, tá vendo? Xi de K é o estado observado que a gente está encontrando. Ele me dá esse observador tem o estado Xi mais as perturbações que foram inseridas. São 2 perturbações. Tá? Então vamos simular esse sistema sem perturbações. Simulei. Ele vai se comportar como o primeiro caso. Olha lá, ele tem a taxa de subida dele deve ir para 10, está indo em 10. E a velocidade longitudinal dele tem uma transitória, mas vai para 0. Perfeito. Agora, se a gente fizer uma simulação incluindo uma perturbação no profundor, primeiramente, em 8 segundos também, como a gente viu no caso passado. Olha lá, ele existe uma perturbação, tem um transitório, ele rejeita a perturbação e volta de novo para o ponto de operação. Era 0, transitório, voltou para 0 de novo, ele rejeitou. Se a gente agora incluir uma outra perturbação na tração do sistema, na aceleração da aeronave, o que vai acontecer? Rejeitou a perturbação, de novo, outra perturbação, rejeitou a perturbação. Ó. Rejeitou a perturbação. E aqui, obviamente, a ação de controle ela tem que se adaptar, né, para os novos pontos de operação, encontrando novos valores que vão me dar o comportamento desejado para a saída, para a variável de saída, que nesse caso inclui a registro de perturbação. Ó, aqui ó, eu vejo a variável de perturbação, que em 8 segundos ela foi para 2. Ó. Deixa eu ver aqui. Ela, em 8 segundos era de 2 o valor dela. E a outra, em 16 segundos, era de 2 também o valor dela. Então, quando eu olho aqui a perturbação 2 estimada, ela está indo para 2. Até para você comparar esse sinal, por exemplo, com esse sinal. Aí você vai ver que um é um degrau perfeito, bonitinho. E esse aqui, ele tem um atraso ali, um transitório. Mas ele chega lá e estima bem a variável de perturbação que você está aplicando. Então, está funcionando bem, está estimando as perturbações, está rejeitando elas e o sistema está seguindo a referência, como desejado. Agora, tratamento de restrições. Né? Assim como no caso CISO, 3 tipos de restrições serão consideradas. Incremento dos controles ΔU, excursão de controle U e excursão de saída Y. Essas restrições serão expressas em termos de desigualdades lineares. Então, vamos reescrever todas as restrições em termos de ΔU. Tá? Então, assim como no caso CISO, a gente tinha lá um ΔU mínimo, que é um valor mínimo para a entrada, e um valor máximo. A gente observa assim que as variáveis ΔU mínimo e ΔU máximo são vetores, com P elementos aqui dentro, é um vetor de ordem P. E que agora você tem a entrada, você vai ter M entradas, de ΔU de K até o ΔU de Km menos 1. E cada entrada dessa, obviamente, é um vetor com P elementos. Tá? Aqui, de novo, são M vetores ΔU mínimo, mais M vetores ΔU máximo, e aqui M vetores ΔU, cada um contendo P elementos. A gente vai reescrever isso. Na forma matricial, a gente vai reescrever fazendo com que tenha M elementos, M matrizes identidades aqui,
de ordem P, cada uma dessas matrizes, multiplicando o delta U mínimo. Onde o delta U mínimo é aquele vetor de P elementos, tá? O delta U máximo é a mesma coisa. Ao fazer isso, a gente vai pegar o que a gente tinha antes, né? Delta U mínimo, delta U, igualzinho a gente fez no SISO. A gente vai mudar as desigualdades aqui, ó, vamos trocar os sinais, ó, para esse caso aqui, ó, esse lado aqui. Delta U é menor ou igual ao delta U máximo. Eu quero fazer agora o delta U ser menor ou igual a esse cara de cá. Como é que eu faço esse menor ou igual? Eu multiplico por menos 1 os dois lados, ficou menos delta U é menor ou igual que menos delta U mínimo. E agora a gente vai reescrever isso de novo, exatamente como foi feito no caso SISO, tá? Então aqui você vai ter uma matriz que é 2PM por PM, composta por... Aqui é uma matriz identidade de ordem P por M e outra matriz identidade da ordem P por M aqui embaixo. E aqui é essas duas matrizes aqui, ó, essa daqui e essa daqui. Uma sobre a outra. Como é a mesma coisa do SIS, eu vou passar bem rápido aqui, ó. Restrições sobre as excursões de controles U é a mesma coisa. A gente vai reescrever elas. E você vai encontrar no final lá, essa matriz aqui, ó. Isso, U, né? É igual a U de K-1 mais esses deltas aqui, é uma matriz diagonal. Matriz é triangular inferior, desculpa. Matriz triangular inferior, só tem elementos aqui na triangular inferior. Na triangular superior é tudo 0. 0, 0, 0, 0, 0, assim vai. Lembrando que o que é diferente para o caso SIS, que aqui agora são vetores, não só elementos normais, como a gente tinha visto. Ó, U é igual a U de K-1, a matriz T aqui, delta U. A ordem disso aqui agora que é bem maior do que para o caso SISO. Então a gente vai reescrevendo as equações. Chega nessa representação aqui. E no caso, no Y, algo parecido vai acontecer para o Y. Ó, isso aqui foi o que foi falado lá para a aula 7, que é a aula anterior, por causa do SISO. É a mesma ideia. Tá? Olha lá, Y mínimo e Y máximo. Tá? Vamos reescrevendo, vamos chegar nessa equação aqui. Ó. Por delta U, restrição do Y, né, em função de delta U. Observação aqui, restrições sobre a excursão de saídas das saídas Y. Observação. De modo mais geral, pode haver variáveis de saída sujeitas a restrições, mas que não estejam incluídas na função de custo. Nesse caso, pode-se utilizar na formulação das restrições uma equação de predição que considere especificamente as variáveis de saída sujeitas a restrições. Enfim, se tiver uma variável de saída que você não está considerando lá, por quê? Porque ela não é medida, não é uma variável medida, mas é uma saída, pode acontecer, você tem uma saída que não é medida, e você quer inserir ela, você vai ter que estimar. Tá? Aqui está aquela equação, ó, resumindo todas as restrições, parecido, mas não é igual ao caso SISO, né? E aí a gente vai ter o que? Essa equação, S delta U menor ou igual a B. Que é a inequação de restrição que a gente estava procurando. Tá? Vamos usar a programação quadrática, tá? Para inserir as restrições. É a mesma equação que a gente tinha visto para o SISO. Mesma inequação de restrição. Mesma programação quadrática. A implementação da lei de controle é a mesma ideia. As matrizes A, B, C, né? Informação requerida. As matrizes A, B, C da planta com provavelmente contínua. A gente discretiza elas. Os limites sobre os incrementos, quais os limites você quer colocar lá para a gente gerar as restrições. Os pesos aqui, mi, rho, variável de predição e de controle.
Aí encontramos as matrizes aumentadas, calculamos a matriz dinâmica do sistema, a matriz φ, para encontrar a resposta livre. Definimos as matrizes Q e R lá, com os valores dos pesos nas diagonais, depois as matrizes Q e R negrito, que são aumentadas ainda, que são matriz aumentada, a matriz da matriz, né? Calculamos o Hessiana, que é aquela matriz B, tá? Que a gente já tinha visto mesmo. Resolvemos o problema de otimização encontrando o delta ótimo. A variável delta que a gente vai usar, a gente vai pegar só os primeiros P elementos dessa solução ótima que a gente encontrar. E agora a implementação no MATLAB. Para implementar no MATLAB, a gente está usando a matriz SSTU mínimo restrições. O arquivo com restrições, eu vou abrir ele aqui. Opa, não. Opa, matrizes, restrições. Aqui são geradas todas aquelas matrizes que a gente vai usar para o caso com restrição. MPC restrições. Open. MPC mínimo restrições. E a gente vai simular. Eu não precisava abrir isso não, ele já é, o MATLAB automaticamente chama esses arquivos, mas eu só estou mostrando para vocês. E agora eu vou ter que abrir esse arquivo aqui, ó, o MDL. Os arquivos do Boeing é o mesmo, que a gente já tinha. Diagrama de simulação do com restrições, tá? Vou abrir ele aqui. Open. Restrições, olha lá. Então tá aqui o arquivo, né? A simulação com restrições, não tem observador. A gente só está realmente interessado agora nas restrições do sistema. Uma observação é o seguinte, quando eu fui lá, isso aconteceu no caso CIS e aconteceu aqui de novo. Quando a gente vai, tá lá, temos o arquivo do nosso controlador MPC, nós estamos utilizando aqui dentro da função quadprog, tá? A única função que o MATLAB 2018 aceitou é Interior Point Convex. É a única. As outras duas que são apresentadas, que foram utilizadas em versões anteriores, não funcionaram. E outro problema que acontece nessa simulação é que na hora que você vem aqui na máscara, você coloca as suas restrições. Aí deu o mínimo, máximo, o mínimo. Nos outros métodos você poderia colocar valores infinitos. Não funciona aqui, você tem que colocar valores finitos. Tive que mudar isso também. Estou até fazendo testes aqui ontem. Tá? Então, por exemplo, venho aqui, mandei simular. Está o sistema simulando. Aqui é porque eu tinha colocado uma restrição. Não, deixa eu simular de novo. Com os valores que eu tinha colocado. E é isso mesmo, eu coloquei uma restrição de valor máximo de 10. Ó, não deixo passar de 10 a minha variável de saída. Ó, o y de saída é 10 só. O mínimo e o máximo para cada uma das saídas. Tem duas saídas, né? Deixa eu aumentar elas. Vou colocar para 20 aqui. E vou simular. Vocês vão ver que aqui ó, teve até um overshoot. Ele passou de 10, porque não tem uma restrição dizendo que ele não pode passar de 10. Então o controle preditivo calculou a solução e ele sabe que até 20 ele pode ir. No momento que eu vim aqui restringir, ela para 10, ele vai encontrar a solução. Ele vai levar a saída a 10, como eu quero ali, mas ele não passa. Passa um pouquinho, existe uma certa tolerânciazinha ali. Mas ele restringiu bastante, tá vendo? A gente pode encontrar o mesmo problema, a mesma característica que a gente pode observar aqui nas variáveis de controle, o delta U.
Ó, tá vendo? 2 menos 2, porque provavelmente eu restringi em 2, ó, o máximo e o mínimo. Vou dividir por 2, vou restringir elas a 1, o valor máximo e mínimo delas. Ó, agora tá restrito para 1, tá vendo? Restringir aqui. Deixa eu ver se isso afetou a saída. Provavelmente ela ficou mais lenta, provavelmente. Tem que observar aqui. Porque como ela pode excursionar menos, ela vai gastar mais tempo, talvez, para chegar onde eu quero. E ainda tem a questão do ΔU. ΔU, tá vendo esses degraus aqui? Ó? São os valores do ΔU que você permite. O ΔU mínimo e máximo estão bem grandes, bem elevados. Vamos dividir aqui por 10 e deixar todo mundo em 1. É, 1 é grande, na verdade. Vamos deixar menor ainda. Vamos deixar em 0,25, 40. Ó, tá vendo? Ele ficou agora só 0,25 que ele aceita cada degrau. Não dá um degrau maior que isso. E a minha saída está funcionando, está de boa. Ela está só mais restrito aqui. A ação de controle, ela não consegue ter variações tão bruscas assim. Provavelmente o sistema ficou um pouco mais lento também. Tá? Só para vocês entenderem aqui o comportamento, o que as restrições fizeram no meu sistema. Eles realmente restringiram o comportamento das variáveis y, u e ΔU. E é isso aí.